Olá meninas, mais uma semana estamos aqui para mais um estudo de mais uma leitura de nossa aventura missionária. E o título de nossa leitura hoje é Cristã e Sagitariana? E aí tem uma pergunta para você e alguns textos bíblicos. E a pergunta é assim: devo acreditar em horóscopo? Claro que não. Provérbios 27:1 diz: não te gabes do amanhã, porque não sabe o que trará o dia do amanhã. Deuteronômio 18, 10, 11, 12 diz: não se encontrará entre vós ninguém que faça seu filho ou filha passar pelo fogo, ou que use de adivinhações, ou que observe os tempos, ou um agoureiro, ou um feiticeiro, ou um encantador, ou alguém que consulte os espíritos de adivinhações, ou um bruxo, ou alguém que consulte os mortos, porque todas essas coisas são abominações ao Senhor, e por causa dessas abominações, o Senhor teu Deus o expulsará de diante de ti. Portanto, a astrologia está ligada à feitiçaria. Então, nós já vimos aqui que tudo isso Deus abomina e que ele diz que não haja entre nós, entre vós, qualquer um que pratique essas coisas, porque é abominação aos olhos do Senhor. João 16:13 diz: no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dará, e vos anunciará as coisas vindouras. 1 Crônicas 10, 13, 14 diz: assim Saul morreu pela sua transgressão, que ele cometeu contra o Senhor, a saber, contra a palavra do Senhor, a qual ele não guardou, e também por pedir conselho a uma que tinha um espírito familiar, ou seja, ela tinha um espírito de adivinhação, uma feiticeira, ao consultá-la, e não consultou o Senhor. Portanto, ele o matou e transferiu o reino para Davi, filho de Jessé. Atos 16:16. E aconteceu que indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Então, nós já vimos aqui, né, que são espíritos demoníacos, né, tem a ver com feitiçaria, e tudo isso é abominação aos olhos do Senhor. A palavra de Deus abomina, a palavra de Deus rejeita tudo isso, né? E aí o nosso título é Cristã ou Sagitariana? Um dia desses vi a bio do Instagram de uma garota. Estava escrito assim: Sagitariana, cristã, advogada. Ela frequenta uma igreja evangélica todos os domingos. Posta versículos e músicas gospels nas redes sociais. Talvez você pense: o que há de errado? Qual é o problema em ser crente e acreditar em horóscopo? Se você ainda não parou para pensar sobre isso, vamos conversar agora. E aí o primeiro título é: sua personalidade tem a ver com o dia em que você nasceu? Não vamos falar sobre a Bíblia agora. Primeiro, veremos o que a ciência diz sobre o homem. Para a ciência, somos resultados da herança genética que recebemos dos pais, associados às experiências que vivemos e atitudes que tomamos na vida. As estrelas que flutuam no céu não influenciam em nossa personalidade ou destino. Aqui cito o nome dele, mas eu não vou falar porque é meio diferente. Mas diz que um dos maiores psicólogos que existiu, ele desenvolveu uma teoria que explica por que as pessoas têm personalidades diferentes. Para ele, existem 4 funções psicológicas básicas: pensar, sentir, intuir e perceber. Há 2 grandes tipos de caráter, o introvertido e o extrovertido. Combinando essas funções, há diversos tipos de personalidades possíveis. O segundo título é Astrologia, Horóscopo, Signos. Agora que já sabemos o que a ciência afirma sobre os seres humanos, podemos refletir sobre o que é astrologia. É uma pseudociência, falsa ciência.
que estuda os corpos celestes e as prováveis relações que possui com a vida das pessoas e os acontecimentos na Terra. A palavra astrologia vem do grego astron, que significa astros, e logo que significa palavra, estudo ou verbo. Isso a faz lembrar de algum versículo? João 1 nos afirma que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é o verbo, Jesus é o próprio astro. A astrologia observa as constelações celestiais, conjuntos de estrelas, e as divide em 12 signos dos zodíacos. Para ela, esses signos têm poderes diferentes e cada um domina o universo por mais ou menos um mês. Horóscopo significa mapa da hora e reflete a posição dos signos num determinado momento. Astrólogo é a pessoa que consulta o horóscopo para fazer revelações. Agora pense, se a astrologia é consultar os astros e Jesus é o astro maior, a astrologia não deveria ser a relação de Jesus Cristo? A astrologia não deveria ser a revelação de Jesus Cristo? Jesus é revelado quando se consulta a astrologia? Ou a astrologia revela o passado, presente e futuro dos seres humanos? A astrologia é humanista e egocêntrica, pois não inclui o Senhor dos Astros no centro das suas revelações. Meu signo é a cruz. O terceiro título é Meu signo é a cruz. Percebe como é uma questão séria? Consegue imaginar um pastor astrólogo ou seu pastor consultando horóscopo? Claro que não. Ele seria um falso mestre se fizesse isso. Se todos somos sacerdotes do Deus Altíssimo, ou todos podemos fazer algo, ou ninguém pode. E a regra é clara: quando olharem para os céus, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas. Deuteronômio 4:19. Hoje temos a internet, onde é fácil acessar sites de astrologia. Na minha época de adolescente, as bancas de jornais vendiam revistas para garotas. Elas tinham horóscopos mensais para cada signo. Mas isso não é novidade. No tempo do profeta Sofonias, o povo de Deus subia no telhado à noite para buscar respostas aos seus problemas na astrologia. Sofonias 1, 4, 6. Deus se ira com esse tipo de pecado e promete castigar quem o pratica. Isaías 47, 13, 14. No Novo Testamento, o problema continua o mesmo. Apesar de Deus ter criado a natureza para nos servir, apesar de termos capacidade de dominar os astros, a humanidade prefere ser dominada pela astrologia. Na época do falecido Orkut, existia uma comunidade chamada Meu Signo é a Cruz. A Bíblia, a palavra signo significa sinal ou mensagem. Que mensagem você está recebendo? A mensagem que vem do horóscopo ou a mensagem que vem direto do trono por meio da palavra de Deus? A única mensagem que devemos transmitir é esta: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que resultou ao terceiro dia, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3, 4. Que tal trocar as estrelas de Deus pelo Deus das estrelas? Pois ele é o único que pode nos guiar ao céu. João 14, 1, 3. Meu desejo é que a partir de agora, quando perguntarem qual o seu signo, que você possa responder com confiança na palavra de Deus. Meu signo é a cruz. Relato feito por Bárbara Cabral, advogada de Manaus. Então, que mensageira do rei, você possa refletir sobre essa palavra aqui e saber que devo acreditar em horóscopo? Claro que não. Saber que a palavra de Deus condena, é abominação aos olhos do Senhor e que está ligado a algum tipo de feitiçaria. A maior resposta para a sua vida é a palavra de Deus. Certa feita eu ouvi alguém dizer que a palavra de Deus, ela não tem resposta para tudo. Eu não concordo. É mentira. A palavra de Deus tem sim resposta para todas as coisas.
A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um manual de instrução para a vida do cristão. Então, se você quer respostas para a sua vida, mensageira do Rei, vá à palavra de Deus. Vá à palavra de Deus. Às vezes nós queremos saber revelações e vai em tantos lugares, pergunta tantas coisas. Mas Deus, ele se revela a nós dia após dia através da sua palavra. Deus, ele fala conosco. Quando nós temos uma vida de estudo da palavra, Deus, ele se revela a nós. Ele fala conosco, ele mostra aquilo que ele quer, aquilo que não quer. Ele nos dá instruções de como agir, de como fazer. Então, a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas. Basta a gente procurar estudá-la, procurar se aprofundá-la nela. Muitas das vezes nós vamos pensar assim, mas eu leio e nunca encontrei resposta, eu leio, mas eu não ouço Deus falar comigo. Qual é a forma que você está lendo a palavra de Deus? Você está lendo por ler? Só para dizer que cumpriu uma meta da leitura da palavra? Você está lendo só para obter alguma bênção? É estudar. É estudar. Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero saber os propósitos, os Seus caminhos para a minha vida. É se aprofundar mesmo, não é ficar no raso, não, é mergulhar. É ter uma vida de oração. E aí os seus questionamentos, as suas perguntas, as suas dúvidas morrerão. Porque dia após dia Deus irá se revelar em sua vida. O maior instrutor para a nossa vida, a maior revelação para a nossa vida é a palavra de Deus. Então, mensageira do Rei, que você possa mergulhar na palavra de Deus e mergulhar em uma vida de oração. Mergulhar na palavra e mergulhar numa vida de oração, porque a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, ela fala de tudo. A palavra de Deus, ela não é ultrapassada. A palavra de Deus, ela nunca foi tão atual. A palavra de Deus, ela é totalmente atual. Se nós pegarmos a palavra de Deus, nós vamos observar N e várias coisas no nosso dia a dia. Várias coisas que nós temos visto, ouvido ao nosso redor. A palavra de Deus, ela é atual. Muitas das vezes nós temos um questionamento, nós queremos saber algo e quando nós pegamos a palavra de Deus, nossa, era isso aqui? Vem aquela luzinha e dá-nos direção para aquilo que nós devemos fazer. Essa é a palavra de Deus. Ela é atual. Ela deve ser a nossa regra de instrução. Ela é o nosso manual de como viver nesse mundo aqui. Então, se você quer saber como viver nesse mundo aqui, é pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. E há coisas que nos cabem a ser reveladas, há outras que não. Deus, Jesus, como nós já vimos aqui, ele é o astro maior. Ele é o soberano. Que nós possamos adorar o Deus das estrelas, que fez as estrelas, e não as estrelas que o Deus fez. Fique ligadinha, meninas. Não se deixem confundir. Quando nós não estamos baseados na palavra de Deus, qualquer sopro, qualquer vento, qualquer palavra, estamos propícios a cair e acreditar naquilo ali. Sabe por quê? Porque nós não estudamos a palavra. Quando nós estudamos a palavra, que nós estamos firmados na palavra, não é qualquer sopro que vem ao nosso ouvido, aos nossos ouvidos, que nós vamos cair, não. Porque nós conhecemos a verdade da palavra de Deus. Então, que você fique ligadinho. Beijo e até o próximo vídeo.